Sul. Estamos de volta e acesse nosso site istoemanaus.com.br. Bom, dentro das nossas dicas de gastronomia, recomendamos a Adega do Bernardino. A cozinha portuguesa ganha destaque com pratos deliciosos, vários pratos de bacalhau. E agora uma mistura perfeita, o bacalhau à brasileira. É a união da gastronomia portuguesa com o tempero brasileiro. Mas a Adega do Bernardino não é só bacalhau. Você tem um cardápio variado. Também uma vasta carta de vinhos portugueses, chilenos, argentinos, espanhóis, franceses e italianos. Adega do Bernardino, Rua Pará 501 Vieira Alves, telefone 3584-4396, 9982-6814. Este é o novo endereço da melhor gastronomia portuguesa. E neste bloco, vamos continuar conversando com o cardiologista e diretor do Hospital Prontocó, Dr. Álvaro Nogueira. Só conferir. Estamos de volta. Hoje, direto da Adega do Bernardino. Oh, com que prazer você abre a boca para falar isso. Falando de coisas boas, falando de saúde, falando de opções hospitalares. Isso nós precisamos e muito, porque quando nós caímos fragilizados, nós temos que ter um lugar para correr e saber que lá vai resolver o nosso problema. Também agradecendo mais uma vez a presença do professor Pedro Pascoal, que é assistente de marketing lá do Hospital Prontocó. Doutor, nós falávamos de infecção hospitalar. Eu queria entender o que realmente é isso. Bom, como a gente estava começando a dizer, por definição, infecção hospitalar é toda aquela infecção que ocorre dentro do ambiente hospitalar. Essa é a definição. Mas como que isso acontece? Então, veja bem, nós somos, assim que nascemos, na primeira semana, nós temos toda a carga, nós só somos estéreis dentro da barriga da mãe. Quando a gente desce pelo canal do parto, a gente já vai carregando bactéria e incorporando no corpo da gente. Então nós somos colonizados de bactérias em todo o corpo, desde a pele até o ânus. Aliás, por sinal, no intestino grosso é um local onde você tem maior quantidade de bactéria da gente. Algumas delas até necessárias. Temos bactéria na pele, temos bactéria na boca, temos bactéria até no estômago, que é um ambiente extremamente ácido, que não ouviu falar do tal do H. pylori. Até lá tem bactéria. Então são essas bactérias nossas que numa queda de imunidade, diante de um processo qualquer, de um processo cirúrgico qualquer, a pessoa desenvolve um processo infeccioso, às vezes fora e às vezes dentro do hospital. Quando dentro do ambiente hospitalar, nós chamamos de infecção hospitalar. O que se quer com isso daí é evitar que no manuseio do paciente dentro do hospital, alguma falha de processo faça com que ele possa ser infectado por uma bactéria não dele. Aí são processos. E já houve notícias há poucos anos atrás, infelizmente até no ambiente daqui da nossa terra, em algumas unidades teve infecções graves por bactérias multiresistentes, por bactérias ditas micobactérias altamente resistentes, até alguns agentes químicos que eram utilizados naquela unidade com o intuito de desinfectar algum material que era usado em cirurgia. Bom, deixa eu entender uma coisa então, doutor. Por exemplo, a gente sabe que no ambiente hospitalar as cirurgias acontecem simultaneamente. Como é que é feito a higienização disso entre uma cirurgia e outra? Gosto. Você é uma pessoa extremamente inteligente. É bom conversar com uma pessoa inteligente. Obrigado. Isso não é brincadeira, não. É mais ou menos no meio, é por isso. A quantidade de vezes que a gente já conversou até fora do ambiente televisivo, você já é quase doutor no assunto, né? Não, vontade não faltou um dia, pode escrever. Sim. Mas a tua pergunta era em cima do... Como é que acontece, por exemplo, a simultaneidade, por exemplo, são uma cirurgia em cima da outra, atrás da outra, como é que é feita a higienização disso? Tudo é processo. Se o processo for seguido como ele é escrito no papel, não há falhas. Lembrar que as pessoas que fazem os processos acontecerem são humanas e elas podem também falhar. Mas se o processo tem mecanismos de controle, mecanismos de correção do próprio erro, o processo é perfeito e não há erro, não há como errar. Hoje o pessoal de marketing esteve comigo lá rodando, sequenciando o processo do material que chega até a sala cirúrgica. Eles tomaram ciência de coisas que não sabiam que existiam. Como é que se faz isso hoje
no ambiente hospitalar e especificamente no pronto-socorro. Nós temos uma série de indicadores dos equipamentos que fazem o processamento, nós temos vários indicadores do material que está sendo utilizado, se ele está adequadamente utilizado ou não. Isso gera relatórios e ferramentas que ficam arquivados e veja, hoje nós apresentamos isso mensalmente para a Devisa, para homologar que o processo está adequado. Então isso dá confiabilidade que do processo hospitalar não há erro mais. Isso não há vergonha a gente assumir que, graças a Deus, não há. Evidente que infecções dentro do ambiente hospitalar há, porque é um ambiente que não é estéril. E o paciente está imunodeprimido, porque está estressado por qualquer motivo, está com a imunidade baixa pela própria doença que o faz estar no hospital. Mas já é um processo extremamente aceitável, né? É aceitável. Esse tipo de situação, sim, mas não é aceitável que um equipamento seja mal manuseado e mal entregue no centro cirúrgico. Isso é inaceitável hoje. Perfeito. Bom, eu também percebi, doutor, que vocês têm um processo de diagnóstico, principalmente na área cardíaca, onde se faz um diagnóstico em pouquíssimos minutos de um infarto, de um processo coronariano comprometido. Queria que o senhor falasse também, essa é uma modernidade, que hoje é um processo bem evoluído, bem atual. Nós somos pioneiros em cirurgia cardíaca em Manaus, somos pioneiros na área de cirurgia cardiovascular. Isso não há nenhuma novidade. Isso é porque ele é cardiologista, viu? Mas na verdade, quando eu cheguei aqui em Manaus, isso já ocorria, de sorte que isso é anterior à minha presença aqui. Somos pioneiros em hemodinâmica, em angioplastia, somos pioneiros em cirurgia cardíaca e por aí vai. Isso confere a gente um handicap que poucas unidades possuem. Isso é um mérito que hoje externo com extrema gratidão. Tem uma satisfação pelos resultados que a gente tem. E desenvolvemos já um modelo há mais de 2 anos que a gente chama de angioplastia primária, que é a melhor forma de você tratar o infarto hoje. Isso já foi matéria, inclusive, de discussão nossa. E de que a gente trata o infarto de uma forma bem diferente, que é a melhor forma possível. A gente vai e desinfarta o cara. Isso chama-se de angioplastia primária, que já é feito no hospital pronto-socorro há mais de 2 anos. A sugestão é que se tiver dor no peito, mesmo que seja por um chute de cavalo, vá para lá para a gente ver se tem infarto, né? Bom, o mais importante disso tudo, gente, é que nós percebemos e ao longo da nossa conversa, nós vimos que o Hospital Pronto-Socorro, como nós já falamos no primeiro bloco, vem com uma nova proposta. Nova proposta essa que poucos empresários fazem, que é a valorização do ser humano. Gente, ninguém consegue fazer absolutamente nada se ele não tem um grupo coeso, onde as pessoas têm um brilho nos olhos, onde as pessoas têm a vontade de trabalhar e a vontade de fazer aquilo que gostam. E eu sei que vocês estão investindo muito nessa área. Então, posso só fechar com uma... Sim, sem dúvida. A visão nossa atual é buscar a excelência dos serviços que nós oferecemos, humanizando e realizando processos para evitar erros. Essa é a nossa filosofia de trabalho hoje dentro do ambiente chamado ambiente pronto-socorro. E obrigado de novo pelo convite. Não. Quantas vezes você me chamou. Calma. Você não vai ficar livre de mim ainda não. Tem mais coisa por aí. Doutor, como é que os processos que existiam antes, quando ainda era o Hospital do Coração, para essa nova proposta que vocês estão colocando agora, sair para uma nova coisa com uma dimensão maior, aqueles processos que existiam, eles dão lugar aos novos ou só soma ainda isso? Não, hipótese alguma. Eles se agregam mais processos e aprofunda-se, capilariza-se a atividade do processo já existente. Quer dizer, você torna aquilo que já era um processo e torna-o muito mais profundo na sua essência. Vou dar um exemplo bem simplório. Se antigamente fazer uma injeção na veia consistia em determinado ato, hoje nós chegamos até a periferia de dizer que o indivíduo tem que garrotear o braço a tantos centímetros do local onde vai ser funcionado, que tem que passar o algodãozinho com álcool específico para desinfecção na pele, de cima para baixo, tantas vezes antes de fazer a punção da veia e fazer a injeção que tem que ser feita. Aqui, ainda mais, quanto tempo tem que demorar a infusão daquela droga. Então isso é o aprofundamento de um processo que já existia. Isso para tornar o processo cada vez mais confiável,
sem perder a humanização do ato, que é isso que se deixou perder com o tempo dentro dos hospitais de um modo geral. Isso não é uma realidade nossa aqui de Manaus. Doutor, a gente encerra com uma coisa primordial. Hoje nós sabemos que o hospital tem um volume de negócios muito grande, tem um volume de clientes muito grande, tem um volume de pacientes que às vezes até dá uma engasgada na coisa, porque muito embora tenha os atendimentos pré-agendados, mas hoje o espaço físico é um grande problema. Já se tem projeto de futuro de crescer esse hospital para cima, fazer com que isso se torne um hospital de 10, 12, 15 andares? Já, a gente já tem um projeto pré-aprovado, já temos recursos já aprovados por fonte de financiamentos para uma nova planta. Na verdade, a planta antiga a gente vai transformá-la e adequá-la especificamente para outra área, só especificamente de urgência, e a planta atual vai virar especificamente urgência e área de apoio diagnóstico, mas uma nova planta completa hospitalar vai nascer. Isso já está sendo elaborado dentro dos rigores atuais, e a alavancagem disso penso eu, a curto prazo. A gente deva ter isso finalizado ao longo desse ano já, um projeto e dinheiro já alavancado de forma convencional. Isso já está aprovado, já está definido. Lembrando mais uma vez, Hospital Prontocó, Boulevard Álvaro Maia 1445, telefone 2123-7500. Aliás, já pode até divulgar o site do nosso novo hospital, né? Já. A gente já. Não é bem site, nós vamos soltar já a partir do mês de fevereiro, não é isso, Marco? É um portal, mais do que um site, não só veiculando o que um site convencional veicula, mas é um site aberto, interativo, com pré-agendamento. Enfim, é uma ideia, uma filosofia nossa de tentar facilitar a vida do usuário, que hoje a gente tem dificuldade de telefones e por aí vai. A ideia de você fazer um pré-agendamento através do próprio portal em si, e de interagir com o portal, dando sugestões, recebendo todas as informações de todos os processos que nós temos, o agendamento de toda a atividade hospitalar. Gente, eu fico imensamente feliz quando eu posso ter um profissional desse quilate ao meu lado, porque eu sei que bastante informações vocês vão ter, e eu também. Mas agradeço ao Bernardino pela gentileza de nos atender e nos encontramos na próxima semana, se Deus assim o permitir. Muito obrigado, doutor, mas nosso tempo foi.